campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos. Estamos seguindo, então, na leitura deste livro Opinião Espírita. Estamos no capítulo 39 e esse livro, então, é Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com orientação, ditado, por Emmanuel e André Luiz. E esse capítulo 39 tem o título Reformas de Metade. Vamos ver. Ele está trazendo como base de reflexão o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 2. Eu já marquei aqui, vamos ver o que diz esse trecho para nós. Então, o capítulo 7 fala sobre os espíritos endurecidos. E esse item 2, então, eu vou ler, tá? Para a gente seguir, então, as reflexões dos irmãos, compreender melhor. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como noutro caso, esse homem nada vê do que o cerca, e habituar-se-á mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro, pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto que o que seria alegria e consolo para o sábio transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se comprazem em toda uma existência sinistra, a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo. Quais feras refugiadas em um antro e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação de seus pares. Arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para esse formidando criminoso. Todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. Procura-se esquivar-se à multidão e desanda numa carreira infrene, desesperada, através de espaços incomensuráveis, e por toda a parte luz, olhares que o observam, e corre e voa novamente em busca de sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existem para ele.
chama para a morte, mas a morte, chama pela morte, mas a morte não é mais que palavras sem sentido. E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor terrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra. Isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve, constrangida por remorso, humilhada à frente altiva ante os espíritos de justiça e ante suas vítimas apaziguadas. Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nesta altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística. Comunicação que vos deu na sexta-feira passada, referindo-se a um ato da sua própria vontade. Eraste. Então, essa mensagem, né, de Eraste, falando sobre os espíritos endurecidos e as consequências das suas ações, né, no mal ou na ignorância do bem, e que quando eles estão sem o corpo físico, elas não podem ser ocultadas de mais ninguém, sobretudo daqueles a quem eles prejudicaram, né? Então, muitos crimes, por exemplo, que ficam aqui na Terra, não são punidos, né? Não são nem reconhecidos, nem punidos, mas quando o ser desencarna, ele não pode ocultar esse estado de alma, né? Fica visível para todos. E ele só vai conseguir um certo alívio e se libertar quando se curvar diante da justiça, das leis de Deus, quando se colocar, se curvar, e quando também puder se deparar com as suas vítimas, né? Aqui ele fala apaziguadas, ou seja, quando ele já conseguir receber o perdão, né, desses mesmo que foram suas vítimas. E agora vamos ver o que eles estão falando aqui nesse capítulo. Capítulo 39. Reformas de metade. Desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendo os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível, a reforma de cada um de nós, nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Tudo que vise melhorar a vida deve ser feito. No entanto, se não nos melhorarmos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais. Qualquer benefício externo, para ser benefício real, depende de nós. A luz que nos auxilia a escrever uma página de fraternidade pode ser aproveitada pelo companheiro menos feliz para traçar uma carta que favorece o crime. O dinheiro que nos custeou a movimentação para o estudo das leis morais que nos governam o destino é o mesmo que está sendo despendido pelos que compram a decadência do corpo e da alma nos redutos do álcool. O automóvel que nos conduz no cenáculo da oração,
onde louvamos a bondade divina, transporta de igual modo a locais determinados os que se reúnam para a negação da fé. A morfina, que alivia o sofrimento na dose adequada, não é diversa da que garante os abusos do entorpecente. Justo não se impeça a formação de medidas destinadas ao bem comum. A higiene é um atestado eloquente de que ninguém deve e nem pode viver sem a constante renovação exterior. O Espiritismo, porém, nos adverte de que todas as modificações por fora, ainda as mais dignas, são reformas de metade, que permanecerão incompletas sem as reformas do homem que lhes manejará os valores. Reflitamos nisso, observando o caminho e a meta. Sem estrada, não alcançaremos o alvo. Entretanto, a estrada é o meio e o alvo é o fim. Para sermos mais precisos, resumamos o assunto com a lógica espírita, num raciocínio ligeiro e claro. Todos nós, os ignorantes e os sábios, os justos e os injustos, podemos fazer o bem e devemos fazer o bem. Acima de tudo, é preciso ser bom. Então, tá muito claro. É muito clara essa mensagem aqui, que a gente deve buscar melhoria, existe a lei do progresso. Não é? Então, devemos progredir intelectualmente, buscar o estudo, cuidar do corpo, a estética, cuidar da casa, embelezamento dos ambientes, a natureza, tudo. Mas a gente tem que mudar por dentro. A gente tem que fazer essa reforma íntima, essa mudança interior. E é muito lindo como eles vão falando assim que as coisas a gente usa, né? A gente usa as coisas. E cada um faz o uso que lhe aprovém dos recursos, que podem promover o bem ou que podem aumentar o desequilíbrio, né? Então, a gente, todo momento, se a gente não mudar por dentro, a gente pode cair no equívoco de fazer escolhas equivocadas, de fazer um mau uso desses recursos que estão disponíveis, que são úteis, que são importantes, né? Dinheiro, o medicamento, os veículos, a questão da higiene, a importância, tudo, mas tudo buscando esses valores, né? Esses valores internos, que tudo que a gente possuir, tiver acesso, que vá nos trazendo a bondade, que vá nos transformando em seres humanos melhores, né? Não que o crescimento nosso não seja só externo, seja interno, seja dentro, que o móvel das nossas ações seja a bondade, seja o bem, seja o belo, a serviço do bem, né? Para que essa reforma, né, não seja só por fora e, portanto, não seja só pela metade. Porque o que a gente vai levar daqui é o que a gente construir dentro. É essa relação de consciência, né? Esse processo interno de autoeducação é que nós vamos levar daqui, né? Tudo que a gente construiu por fora vai ficar, porque pertence ao planeta e vai permanecer no planeta, inclusive o nosso corpo físico. Então, que a gente possa construir o tesouro aonde aquele tesouro que a traça não rói, né? Aquele tesouro que vai nos acompanhar em qualquer lugar desse universo. Então, agradeço a todos que estiveram nos acompanhando até aqui. Um abraço a todos. Se gostarem, deixa o like, compartilha, indica para mais alguém que possa aproveitar essa leitura. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site